Fazia tempo que Elon Musk estava brigando ali com a Wikipédia, chamando até de Wokipédia, falando que ela era enviesada, que ela trazia algumas restrições para a liberdade de expressão até. Ele resolveu inovar e apresentou recentemente a Grokpedia, que é basicamente uma enciclopédia inspirada na Wikipedia, só que conduzida pelos seus algoritmos de inteligência artificial, especialmente o Grok, que é a sua inteligência artificial, por isso o nome Grokpedia. E ele traz uma série de desafios aí para esse novo cenário informacional. Pois é, Diogo. Eu cometi o erro de botar o pezinho lá na Grokpedia e entender qual que era a diferença entre ela e a Wikipedia, que é a enciclopédia online original. De cara, a gente percebe uma distinção no número de artigos, porque a Grokpedia tem 885 mil artigos e a Wikipedia tem 7 milhões. Também tem uma distinção em como esses artigos são produzidos. A Wikipedia ela tem centenas de milhares de editores e redatores voluntários que trabalham sem ganhar nada da Wikimedia, que é a fundação que gerencia a Wikipedia, escrevendo, apurando e editando e revisando os artigos. A Grokpedia, todos os artigos são feitos pela IA, tirados sei lá de onde, sei lá com qual critério. E não tem tantos artigos assim, como ficou bem claro que é quase 10% do volume total da Wikipedia. Mas só que a distinção não para só aí. O Musk disse que ele queria queria criar uma enciclopédia online que fosse distinta e não tivesse enviesamento político. Mas quando a gente começa a ler alguns verbetes da Wikipedia, fica claro que o que aconteceu foi o contrário. Só para a gente entender por que eu estou dizendo isso, quando aparece uma informação na Wikipedia, você vai até lá embaixo, vê nas referências da bibliografia, e a informação que foi colocada no texto do artigo quer dizer exatamente o que a fonte original dizia. Na Grokpedia, tem uma certa liberdade poética aí, para a gente ficar em termos bem polidos. Um exemplo, eu fui lá no verbete do Black Lives Matter, porque é um grupo ativista em prol da população negra nos Estados Unidos. Tem uma fricção política com o grupo do Elon Musk, então é nesse tipo de verbete que as coisas ficam mais evidentes. E nesse verbete do Black Lives Matter, ele diz que o movimento pregava a ruptura da família nuclear e isso gerou críticas por priorizar a reestruturação ideológica em detrimento de evidências empíricas do papel da estabilidade familiar em resultados como taxas de criminalidade ou mobilidade econômica em comunidades negras. O que ele está dizendo aqui é que o Black Lives Matter é contra a família nuclear e isso é o que gera uma criminalidade nas comunidades negras. Mas, dentro do verbete, ele coloca uma fonte que leva para a página do Black Lives Matter. E é a página das diretrizes do Black Lives Matter. São poucas, um pouco mais de 10, e uma delas diz que o Black Lives Matter apoia outros tipos de família, como a família afetiva. Ou seja, não é só aquela formada por pai, mãe, filho, mas também os agregados. Um amigo que ficou em casa e hoje em dia é tio do seu filho porque ele virou alguém que é muito importante para a família. Um tio, uma avó. E a Grokpedia transformou isso numa semente da criminalidade. Outra coisa é que se você vai ler a Grokpedia, você tem que estar preparado para ver uma visão dos Estados Unidos do mundo. Tem pouquíssimas fontes em outras línguas e até por isso também deve ter poucos artigos. Um exemplo que eu peguei aqui foi no verbete escravidão no Brasil, que na verdade não é escravidão no Brasil, é slavery in Brazil. Das 203 fontes, só 15 são brasileiras. E olha que eles estão falando da escravidão no Brasil. Ou seja, tem muitas comparações com o que é a escravidão nos Estados Unidos, mas pouco de dimensionamento do que foi a escravidão aqui no Brasil. Fora isso, várias pessoas já estão apontando que os termos e os verbetes da Grokpedia são racistas, são transfóbicos, e eles são quase que terraplanistas em termos de conspiração da realidade. E por que essas pessoas têm dito isso? Alguns exemplos para vocês. No verbete do George Floyd. George Floyd foi aquele homem que todo mundo sabe que foi morto porque ele foi sufocado por um policial americano durante 7 minutos e alguma coisa. A gente só conhece o George Floyd por causa disso.
Mas o verbete da Grokpedia começa dizendo que o George Floyd foi um americano com um recorde criminal e várias condenações por roubo armado. Pô, se fosse por isso, ele talvez nem recebesse um verbete da Wikipedia nem da Grokpedia. Esse é um ponto. E quando você atribui apenas um aspecto criminal a pessoas negras, isso tem um nome, isso é racismo. Outro ponto, por exemplo, é as várias expressões transfóbicas que a Grokpedia usa. No verbete da Chelsea Manning, que é aquela delatora que revelou algumas situações lá no exército dos Estados Unidos, em diversos pontos chamam a Chelsea Manning pelo nome morto dela, ou seja, pelo nome que ela tinha enquanto era oficial e tal. E isso, para pessoas trans, é a morte, porque ela tá usando um nome morto que a pessoa deixou para trás, teve que lutar muito para conseguir sair dessa identidade e conseguir, de fato, se expressar para o mundo como ela gostaria de ser. E o verbete da Grokpedia traz isso à tona a todo momento. Eu me pergunto, Diogo, o que o Diderot, o Denis Diderot, francês, que vislumbrou a enciclopédia, tá pensando de todo esse movimento aí? Porque a ideia dele era criar fascículos que tentassem condensar todo o conhecimento do mundo. E o que a Grokpedia faz é condensar todos os vieses do mundo. E sem contar que eu fiz uns testes na Grokpedia também, então não encontrei nenhum verbete em português, nenhum. E a forma ali de você sugerir alterações, porque o grande lance da Wikipédia é ser uma coisa colaborativa. Ela inaugurou esse cenário da Web 2.0, de coisas colaborativas, esse conhecimento da multidão. Então, essa é a grande bandeira da Wikipédia. E na Grokpedia você consegue sugerir alterações, colocar a fonte ali, mas eu não entendi e eles não mostram a clareza do processo de como isso vai ser utilizado, né? Porque parece que vai ser utilizado pelo Grok, que vai fazer as manutenções, né? A mudança tá no nome. O Wiki é de colaborativo. Pra O Grok é o Grok que decide o que ele vai te contar. E em cada verbete fica ali, né? Revisado pelo Grok há um mês, revisado pelo Grok há tantos meses, e ele vai trazendo as fontes, tentando fazer isso, mas claro, com uma visão de mundo bastante estrita. Mas a pergunta que não quer calar é: por que o Elon Musk fez uma Wikipédia escrita pelo Grok? Eu acho que foi uma alternativa de pensar caminhos para que a Wikipédia não seja tão utilizado mais, né? Porque ele tem esse problema com a Wikipédia. Não só ele, né? Acho que teve um movimento de várias vertentes ali dos Estados Unidos, principalmente dos conservadores, declarando guerra à Wikipédia. Assim como estão declarando guerra à Netflix, enfim, eles têm vários inimigos aí, alguns deles muitos inimigos invisíveis. E a Wikipédia acaba sendo um inimigo, né? Porque justamente eles tentam trazer uma maior neutralidade. E para uma parcela, e principalmente para Elon Musk, né, a neutralidade que existe é só a neutralidade que é a forma como ele pensa o mundo. Então, obviamente, ele quis trazer nisso na Grokpedia. Mas não só isso, né? Acho que tem todo o universo da inteligência artificial, porque quando a gente está falando da Wikipédia, ela foi fundamental para o avanço da inteligência artificial. Quando a gente volta no tempo, e hoje as coisas mudaram completamente, ninguém fala mais como que treinou os seus modelos de IA, então hoje é um segredo absoluto, OpenAI, Google e tal, não fala. Mas antigamente o Google, quando criou seus primeiros modelos de linguagem, que inclusive deu toda essa origem para o Gemini, e também, né, influenciou aí a criação do ChatGPT, os artigos eram publicados, vinham lá, ó, a gente usou esse conjunto de dados aqui. Então era um corpus de texto, um corpus de web e a Wikipédia. A Wikipédia sempre esteve presente. E ela traz um valor muito bom, muito poderoso para isso. E isso é importante porque, dependendo do sistema que você está utilizando de inteligência artificial, a Wikipédia acaba sendo uma fonte de resposta também em tempo real. Às vezes o Reddit, às vezes a Wikipédia. Então, acho que tem dois movimentos aqui que o Elon Musk faz. Primeiro é trazer uma resposta alternativa à Wikipédia, para que usuários finais possam encontrar uma verdade e somente a verdade, que é o Elon Musk coloca ali, sabe lá Deus o que é essa verdade que ele coloca a partir do Grok, né? Uma visão de a verdade a partir de uma inteligência artificial. Então, na Grokpedia, esse é um primeiro ponto, mas tem um segundo ponto que é tentar também influenciar, de repente, que inteligências artificiais utilizem a Grokpedia para a construção de respostas, né? O que isso traria um desafio enorme. Peraí, mas aí você tá me dizendo que
A Wikipedia, que segundo uma pesquisa aqui da SEMrush, é a segunda maior fonte de informação para a inteligência artificial quando ela faz inferência, que é quando a gente faz uma pergunta, ela traz uma resposta. O primeiro é o Reddit. Essa fonte pode ser substituída pela Grokpedia, que, como a gente já contou aqui, quase não tem texto em outras línguas que sejam o inglês, e isso tira um aspecto cultural de diversidade da internet. É enviesado pra caramba, porque toma as próprias decisões para interpretar fatos objetivos com um pouquinho assim de licenciosidade poética e com certeza enviesada para o lado conservador. Essa enciclopédia é que pode no futuro ser usada como fonte de informação para inteligências artificiais, para chatbots de inteligência artificial. Em que mundo que a gente vai viver quando isso acontecer? Bom, pro Grok com certeza vai ser utilizado. Tem que ver as outras se vão querer utilizar, né? Eu acho, mas também é só um achismo, não trabalho no time de produto, que empresas como OpenAI não vai querer usar o Grokpedia, né? Até porque eles têm uma rixa gigantesca com o Elon Musk, mas que vai influenciar, e a partir do momento que pessoas vão criar conteúdos baseado na Grokpedia, isso vai ser desbocado em redes sociais, influenciada por esse conteúdo criado pelo Grok, também vai contaminar o quê? Esse grande volume de dados que é usado para insumo da inteligência artificial, de outros modelos. Então ele pode influenciar de uma forma direta, se ele for utilizado como um recurso de fonte ali, de uma resposta em tempo real, o que para alguns modelos eu acho que não vai acontecer, pelo menos no curto e médio prazo, tipo ChatGPT, Gemini, mas o fato das pessoas utilizarem isso como fonte de consulta para produzir seus conteúdos e o Grok também reproduzir isso, e esse conteúdo ser espalhado na internet, vai com certeza contaminar os modelos de linguagem do futuro. Qual?